Que pena que muitos dos discípulos de Jesus não têm consciência de que são discípulos de Jesus. Se eu levantasse a mão aqui, eu acredito que a maioria dos que estão aqui são batizados. E perguntasse, quem é discípulo de Jesus? Com certeza, todos os batizados levantariam a mão. E levantariam a mão com razão. E levantariam a mão com todo direito, porque são discípulos de Jesus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos discípulos de Jesus, mas devemos viver como verdadeiros discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que segue, é aquele que imita, é aquele que escuta as orientações, e é aquele que, acima de tudo, procura colocar em prática os ensinamentos, as orientações de Jesus. Nosso Senhor hoje nos falou muito de testemunho no Evangelho. Falou das guerras, falou das revoluções, falou dos fenômenos da natureza que acontecem, que acontecerão, tufão, tremor de terra, essas coisas que podem colocar um fim na nossa existência, na nossa vida. Falou até no fim do planeta. A gente bem sabe que tem um monte de gente doida por aí, que não tem fé, mas que tem muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade, que tem lá uma bomba atômica, que tem bombas atômicas e essas coisas. Nós bem sabemos que aí por cima tem um monte de meteoro solto, que pode colidir com a Terra em qualquer instante, pode um dia acabar. Mas nosso Senhor, Ele não quer que nós vivamos com medo do fim do mundo. Porque também, se o mundo não acabar, um dia a gente vai ter que morrer mesmo. Nós haveremos de nos encontrar com Deus. De uma forma particular ou então uma forma comunitária no fim da nossa existência. Mas é preciso que nós nos preparemos neste tempo com muita serenidade no nosso coração. E como é que nós podemos deixar o nosso coração sereno, deixar o nosso coração em paz, diante das guerras, diante das tribulações, diante das confusões, diante dos problemas da vida? Quando nós, com a sinceridade do nosso coração, preste atenção na palavra, sinceridade de coração, procuramos viver o Evangelho, o nosso coração fica sereno, o nosso coração fica pacificado. E eu uso com muita ênfase o termo sinceridade de coração, porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós, como cristãos, temos uma grande tendência de não viver na sinceridade do nosso coração com Deus, mas viver de aparências, viver para dar uma satisfação, viver apenas para que os outros vejam que nós fazemos uma determinada coisa que simboliza, que significa a vida cristã, o seguimento a Cristo, a vivência do Evangelho. Nós devemos, como cristãos, usar da nossa consciência. Meu Deus, será que eu estou fazendo de tudo para te seguir, para ser teu discípulo? Eu tenho certeza que as pessoas que são sinceras de coração têm serenidade, têm paz de espírito. E essa paz de espírito, meus irmãos e minhas irmãs, ela transborda nas nossas vidas, especialmente nos momentos mais difíceis. Por exemplo, eu fiz de tudo para não tocar nesse assunto agora à noite, mas o Evangelho está tocando e é o fim do ano litúrgico e a gente tem que tocar. A morte. Quando você conversa com pessoas que rezam, que são tomadas repentinamente pela visita da morte, por um familiar, ou alguém muito conhecido, ou um amigo, alguém que amava muito, a pessoa mesmo chagada, mesmo dolorida, com muita saudade, a gente sente uma serenidade. Acho que vocês já são testemunhas disso, conversaram com pessoas assim, uma serenidade. Mas ao mesmo tempo, quando você conversa com alguém que tinha uma vida totalmente mundana, superficial, de aparências, você sente um desequilíbrio interior.
Você sente um desassossego, uma falta de paz, um vazio, algo que estremece mesmo a vida da pessoa e deixa a pessoa como sem sentido para a vida. E a nossa fé, ela nos serve exatamente para que nós tenhamos essa serenidade nos momentos difíceis da vida. É assim que nós testemunhamos a nossa fé. Jesus, repito, nos fala muitas vezes de guerras, de revoluções, de tribulações. E Ele pede que exatamente aí, nestas situações, nós sejamos testemunhas dEle. Mas, Padre, onde é que tem guerra? Aqui em Morrinhos não tem guerra. Tem muito coração cheio de guerra e confusão. Tem muito coração que não tem paz. E eu tenho muita pena. Tem muita gente aqui nessa praça precisando de confissão e verdadeira. Eu sei. E um coração que não está em paz está em guerra. Não tem serenidade, não dorme direito. É bom, meus irmãos e minhas irmãs, que nós procuremos então acabar com as guerras dentro do nosso coração. E depois as guerras dentro de casa. Semana passada nós falamos da família. As guerras no trabalho, as confusões, as briguinhas, as rixas. Com os vizinhos também. É preciso que nós, como cristãos, imagine só você aqui na fila da comunhão, muito importante, recebendo daqui a pouco o corpo de Cristo, e ao sair daqui você vai falar mal da vida dos outros, você vai criticar, você vai derrubar. Então você é um mentiroso, uma mentirosa, um hipócrita. Não venha para a fila da comunhão, não. Não venha brincar com o corpo de Cristo. Aquele que nós recebemos na Eucaristia, nós o recebemos para transformar a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa postura. E a maior prova de que Jesus está transformando a nossa vida, quando nós o recebemos, é quando nós somos instrumentos da paz, do amor e do perdão. É quando nós testemunhamos a paz. Domingo passado e no domingo anterior, nós falamos muito a respeito dos pais. E às vezes nós falamos também dos filhos. Por que é que tem tanto filho revoltado? Tanto filho distante de Deus? Então, prestem atenção. Tinha um menino muito inteligente. Inteligentíssimo. Elogiado pelos professores. Os professores elogiavam o menino porque o menino tirava nota boa. Era muito pontual nas coisas. Muito disciplinado. Brincava de uma forma muito equilibrada, muito ordenada. E então, da noite para o dia, esse menino mudou o comportamento. Chegava no colégio, chutando carteira, riscando parede. Chegava no colégio rasgando os livros, empurrando os livros, empurrando os colegas. Não deixava professor nenhum dar aula. E os professores, meu Deus, até certo dia, esse menino nos ajudava. Era um testemunho dentro dessa escola. E agora esse menino não deixa a gente dar aula. E então, chamaram o diretor. O diretor quis suspender o menino. Mas antes de suspendê-lo, resolveu chamar os pais. Vem cá. Os pais foram lá, diretor, professor e pais, em cima desse menino. E disseram que tinham vontade. E desabafaram, e colocaram esse menino abaixo mesmo. Quando o menino terminou de escutar a história, de cabecinha baixa, ele respondeu assim: para os pais, quando vocês deixarem de brigar dentro de casa, quando vocês voltarem a se falar, voltarem a ser unidos, eu volto a me comportar no colégio. Vocês estão vendo, meus irmãos e minhas irmãs, como a rebeldia de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitas crianças, o comportamento tem a ver, acima de tudo, com o contra-testemunho dos pais? Pensem nisso aí.
Pais, vocês, o que é que vocês estão plantando dentro de casa? Qual é o tipo de amor que vocês estão transmitindo para os filhos? Vocês estão testemunhando amor para os filhos ou estão dando contra-testemunho do amor? O comportamento dos filhos de vocês, na grande maioria das vezes, reflete o contra-testemunho, a desunião que vocês vivem dentro de casa. E nós não devemos ser cristãos somente, viver de aparências no meio da rua, não. Devemos ser, acima de tudo, dentro da nossa casa. Porque costume de casa vai à praça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.